Graças a Deus, é muito louvável. Louvado seja o nome do Deus que criara os céus e a terra. É bem verdade que nós que ora somos pregadores, nós elaboramos, nós fazemos uma temática, nós contextualizamos uma mensagem, textualizamos dentro do nosso coração. Mas hoje eu entendi que Deus, o manto aqui é outro. Mas eu não vou deixar de sair aqui. Eu tinha aqui uma breve de uns 40, 50 minutos de uma mensagem, mas eu vou parafrasear ela nessa noite com 10 minutos. Eu quero dizer para vocês que o Senhor vai vir buscar uma noiva. E a primeira dessa noiva sou eu. Cadê a outra aí? Oh, aleluia! Graças a Deus, eu quero agradecer já ao pastor Robert, Deus de já, por essa oportunidade que fora me dada. Está comigo aqui o pastor Carlos, lá de Barreiro. Pastor Carlos, um homem que tem um testemunho profundo, veio lá do Barreiro me presentear com essa benção aqui. Eu quero, glória, aleluia. Deus, ele já está falando, varão. Irmãos, vai ter um momento que eu quero já também, né, o Léo, não pode empolgar aqui não, varão. Nós estamos aí online, ao vivo, né, cara? Que bom, né? Naquela câmera ali, os nossos amigos internautas que estão aí, mandar um abraço aí também. Quero mandar um abraço para três mulheres riquíssimas que eu tenho na minha vida. Eu não posso deixar de abraçar essas três mulheres. Carol, Lorena e Raíssa. São três preciosas. Olha que glória. Oh, meu Pai. Oh, glória. As minhas três filhas, Lorena, Carol e a Raíssa, são minhas companheiras. Irmãos, eu tô gastando tempo não, tá? Eu estou ganhando tempo. Porque eu fico feliz, pastor Robert, pastor Leonardo Magno, esse homem tem sido... Nós temos pastores, irmãos. Nós temos Moisés e Josué na nossa vida. Aquele ali é o Moisés, aquele ali é o Josué. Nós temos pastores, talvez o pastor Robert talvez ele não vai poder te ouvir o tempo todo. Mas procura uma pessoa para andar com ele, porque essa pessoa vai te conhecer. A mensagem que eu vou falar rapidinho hoje é sobre encontrar e conhecer. Encontrar e conhecer. Louvado seja Deus. Então, deixa eu... Vocês me empolgam com esse suco Gatorade aqui, cara. Mas aqui, eu quero externar aqui todos aqueles que estão em casa, que o Senhor possa vos abençoar poderosamente e dizer que Jesus, ele está vivo. Hoje eu falei com ele. Abramos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 22. Gênesis 32, verso 22. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Fechou a cara, varão? Ô Cristiano, varão fechou a cara, noiva. Irmãos, o noivo vai buscar a noiva. Eu e você e eu, nós somos a noiva do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Então, sabe esses homens que aqui estão? Um dia, numa sexta-feira dessa, irmão, estava todo mundo no boteco. Um jogando sinuca, o outro tomando cachaça, outro nas drogas. Olha que maravilha, irmãos. Irmãos, a juntar varão. Ô, varão, não perca seu tempo, mas não. Perca não, varão. O Senhor tem um carinho pela tua vida muito grande, varão. Ai, ou é sérgia, alamandaracala sébia, sou. Oriman, chorgevácia, dupia, sébia, sou. Ele tem um carinho pela sua vida muito grande. Deus tem te guardado, tem te livrado. Ele quer que você conheça ele, porque um dia você encontrou com ele. Amém, varão? Gênesis 32, 22 está escrito, glória, aleluia.
E ele levantou-se naquela noite e tomou as suas duas mulheres. Que isso? E ele levantou naquela noite e tomou suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e uma filha. Aleluia. E seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele o tomou e o enviou a passar o ribeiro. E enviou, deixa eu ler de novo, irmão, deixa eu textualizar esse negócio. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Fala comigo, val de Jaboque. Oh, glória! E ele os tomou e o enviou a passar o ribeiro. Enviou ele o que tinha. E Jacó foi deixado a só. E ali lutou com ele um homem até que rompeu o dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a junta da coxa e desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já se rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Oh, louvado seja Deus. Pode fechar a Bíblia no nome de Jesus Cristo? Graças a Deus. Eu sou um pregador que eu tento fazer um esboço. Eu vou aprender ainda com o meu pastor Robert. Eu arrumo uma bagunça, irmãos. E eu abro papel. Eu tenho uma palavra muito simples para você nessa noite. A palavra quer dizer encontrar com o Senhor. O encontro com Deus. É verdade que nós somos elementos compostos de, nós somos um ser composto de alma e de corpo e de espírito. De corpo, alma e espírito. A alma é essa que carrega as nossas emoções. A alma é essa que carrega essa sensação, essa ideia de deixar a presença de Deus, essa ideia de se voltar para Deus, essa ideia de abraçar um ente querido. Isto é o que nos conduz a isto, a alma. O espírito é algo que está ligado a uma relação chamada raciocínio. O espírito é algo que está ligado ao nosso racional. Eu queria falar com vocês de um Deus que é tremendo. Esse Deus que criou os céus e a terra, talvez você não o conheça ainda. Encontrou com ele, pastor Leonardo, como eu e você e eu nos encontramos um dia. Mas não conhece esse Deus. Eu acabei de ler um texto aqui de Jacó, 2 mulheres e 2 servas e 11 filhos. Jacó foi um homem que teve 4 mulheres e 13 filhos. Que complicação, né, varão? Se nós olharmos para esse céu, se nós olharmos para esse Deus, nós olharmos para a temática desse Deus, se nós tentarmos entender esse Deus, nenhum de nós estaremos aqui nessa noite. Jacó foi um homem que lutou dentro do ventre da sua mãe, com o irmão Esaú. Jacó foi um homem que foi enganador. Jacó foi um homem que na referência, dentro da nossa cabeça aqui, dentro da nossa ideia, pastor Leonardo, não seria ele. Não seria ele, varão. Não seria ele que seria o pai daqueles 12 filhos. Não seria ele o homem que ia gerar uma cadeia emblemática. Não seria Jacó, varões que aqui se encontra, e você que está na sua casa. Compreenda esse Deus, cristiano. Deus complica, descomplica e depois explica porque ele complicou. Jacó. A Bíblia diz que esse homem chamado Jacó, após ele ter essa guerra, essa luta com seu irmão, dentro do ventre de sua mãe, ele nasceu
ele enganou o seu pai, ele recebeu o direito de ser abençoado na frente do seu irmão. Esse homem chamado Jacó, antes de ir para esse Val do Jaboque, aqui eu estou falando de um homem que encontrou com Deus. Eu e você, o dia que nós encontramos com Deus, foi dessa forma, foi bem desse jeito. Estávamos bastante confusos. A Bíblia diz que Jacó, fugindo um belo dia desse irmão seu, ele deitou, colocou uma pedra, fez a pedra de travesseiro, já tem uma confusão aí. E a Bíblia diz, para você dar um glória aí, que quando ele deitou, ele sonhou, e ele tinha um sonho que anjo subia e anjos descia, anjo subia e anjos descia. Espera aí, deixa eu desenhar para você entender. Se ele subia é porque ele já estava, ele está. Eleve a saia. E ele viu aqueles anjos subindo, e anjos descia, anjos subia, e anjos descia. Jacó já encontra com Deus, já começa a ter o seu encontro com Deus dessa natureza. E Jacó tem uma guerra com seu irmão, encontra encontra em Badaraã. Ele tem aquela dificuldade, ele encontra com Labão, encontra com a mulher, Raquel. E Jacó teve 4 mulheres, irmão, o tempo não vai dar. Eu queria falar com vocês nessa noite de um homem chamado Jacó. Aleluia. Um homem chamado Jacó. Um dia eu tinha um nome, todos sabem como era meu nome. Antes de ser diácono Leonardo, o nosso irmão tinha um nome antes de ser pastor, você tinha um nome antes de ser pastor, você tinha você. Aí Deus te chama você para um negócio. Ei, vem cá que eu quero mudar seu nome. Quero mudar essa história da sua vida. Eu complico, eu descomplico, depois eu vou explicar por que eu compliquei. E leva Jacó. Jacó, ele arrasta seus 11 filhos e vai para um val chamado Val de Jaboque, aleluia. Varão, sabe o que é Val de Jaboque? O Val de Jaboque estava situado hoje na atual Jordânia. O Val de Jaboque é o Rio Jordão, mas o Rio Jordão tinha 4 braços, no leste, no oeste, no sul, e no oeste, no norte, no leste, no oeste e no sul. O Rio Jordão, se desaguava. A Bíblia declara que no leste ali, Jacó encontra-se com... Jacó se vai para o Val de Jaboque, para ali, encosta a família dele, aí agora ele vai chamar a família, ele vai agora encontrar com o Senhor. Val de Jaboque no leste, o que é Val de Jaboque no leste, varão? É na água rasa. O Val de Jaboque, no leste, o ribeiro começava ali. Ali começava a trajetória de um homem que Deus tem uma grande obra na vida dele. Ali no Val de Jaboque, talvez você não está entendendo o processo agora, talvez você não está entendendo algumas coisas na sua vida, mas é necessário começar no Val de Jaboque. E ali no Val de Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus, varão. Como que Jacó encontrou com Deus? Tem muitas pessoas, varão, que enganam eu, você e eu, e assim mesmo. Mas a única pessoa que nós não podemos enganar é a nós mesmos. Ele foi encontrar com o Senhor ali porque o Senhor queria mudar o nome dele. De mentiroso, enganador. Ele teve uma guerra, teve uma luta com o anjo ali naquela noite. E o anjo já estava preocupado, o anjo era em forma de homem, e só Jacó, irmão, que via essa peleja. Pega para você ver, varão. Pastor Rob, às vezes nós estamos cercados de tanta gente, varão, mas nós ficamos no vazio, pastor Júlio. Tem hora que nós estamos numa guerra, pastor, missionário cristiano.
Nós não entendemos esse processo, varão. Aí Deus está pegando nós e nós estamos ali naquela peleja, naquela batalha, e nós não entendemos nada. Quem não está entendendo, não vai conseguir entender, varão. Mas para mudar o nome, varão. Ei. É para mudar o nome. A briga de Jacó com o anjo era para que o nome dele fosse mudado. Ali Jacó teve um encontro com Deus. Quando nós encontramos com a emoção. Todos nós que aceitamos a fé, varão, aceitamos a fé com a emoção. Mentira, varão, você é emocionado? Eu era. Lógico, irmão, se não tiver emoção, que razão que você tem para aceitar um Deus que é abstrato? Ei, Jesus está aqui. Ei, varão, Jesus tocou no você aí. Que negócio é esse que Jesus toca em todo mundo, mas não toca em mim? Eu não vou contar essa história aqui não, de jeito nenhum. Eu não vou contar testemunho. Mas quando eu fui para a igreja, em 99, 2009, eu afastei, eu perdi tudo que eu tinha. Ô varão, Deus está na sua vida. Jesus está andando do seu lado. Mas cadê esse Jesus que eu não via? Ele começou a aparecer quando eu comecei a falar o não. Não. Aí ele começa a se concretizar na nossa vida. O endemoniado da cidade de Gadara, Marcos capítulo 5, diz que o homem foi tratado como o endemoniado da cidade de Gadara. Foi o maior pregador da cidade de Decápolis, logo após isso. A Bíblia diz que esse homem ficava no cemitério, esse homem a polícia prendia, ele se soltava e coisa dessa natureza. Aquele homem foi até com Jesus, Jesus expulsou os demônios, todo mundo sabe, e ali o endemoniado da cidade de Gadara, missionário cristiano, virou missionário de Decápolis. Deus, ele quer mudar o seu nome. Eneiga, alévia, anorgia, maia, sai. Jacó segurou um anjo, nós já cantamos essa música. Segurou um anjo e não quis soltar. Diga sai. Quando ele levasse do que sai. Irmão, é muito bacana, parece que Léo, varão, eu subi aqui com uma cadeia de uma mensagem, eu falei, é hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Mas eu fui entendendo que ele já está pagando, varão. Aleluia. Eu fico feliz de ter esse tanto de homem aqui, olha, podia estar em casa abraçado com a dona. Eu vou falar um pouquinho dessa dona, eu vou terminar minha mensagem falando um pouquinho dessas donas suas, tá, irmão? Aleluia! Ei, Jacó, vamos embora. Jacó, irmão, começa a lutar a noite toda, varão. Nossa, um dia desse eu liguei para o pastor Robert. Pastor Robert, quando eu não estou com o pastor Robert, eu estou com o pastor Leonardo. Varão, dá não, varão. Não dá não, estou vendo nada que está acontecendo. Varão, você não está vendo o quê, varão? Você estava dormindo na rua um dia desse, varão. Tem vídeo seu aí no TikTok, varão. Você estava lá na pedreira. Hoje você está debaixo dirigindo um caminhão. Hoje você está com a sua vida. Você não está vendo o quê, varão? O Deus, a síbia elevar a sépia. O Léo Noiado agora está sendo chamado de pastor Leonardo em algum canto. Ai, meu pai, mas está doendo, varão. Está doendo, vaso. Só ele que sabe. Adóbia, energia, maracala, sépia. Varão, tem muitas pessoas por aí, pastor Rob, falando assim, pastor Leonardo, Deus manda te chamar de pastor. Eu nunca empolguei com isso. Nosso irmão pastor Carlos está ali, ó.
Conheci em 2002, 2004. Esse homem ficou alegre de me ver um dia desse aqui, me ligou, estou feliz, me chamando de pastor, Deus manda te chamar de pastor, e os empolgados, e derrama pastor um óleo na minha cabeça que eu sou pastor. Não, varão, o pintor é pintor porque alguém viu ele pintando, o lanterneiro é lanterneiro porque alguém viu ele lanternando. Para com esse negocinho de eu não sou não, rapaz, eu sou servo do Deus Altíssimo. Todos que estamos... Um dia Deus falou comigo assim, pastor Rob, eu vou te colocar no meio de príncipe. Olha, vou te colocar no meio de príncipe. Você vai pregar no meio de pessoas grandes. Eu é mesmo, na onde? Para ele aí, ó. Aqui, ó. Ai, glória. Eita. Quem pode dar um glória? Se você acompanhar essas... Oh, glória. Se você acompanhar essa história aqui no capítulo 32, no verso 22, 24, 25, 26, ali o anjo fala com Jacó, Jacó, eu estou te abençoando porque você lutasse como filho do rei. Eu estou te abençoando porque você lutasse como um príncipe, como um homem lutou contra Deus. O que é lutar contra Deus, Arão? É a nossa razão encontrando, sabe aquele primeiro encontro? Quem lembra aqui? Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Não engana não, que elas estão lá em casa. Elas estão nas suas casas lá. Olha, um tanto de varão casado. Se lembra, varão, quando você encontrou com a sua namorada a primeira vez? Que isso, rapaz, cheio de emoção. Nó. Oh, ei. Aquele primeiro encontro, varão, que maravilha. Meu Deus do céu, eu lembro quando eu encontrei a primeira namorada. Que maravilha, irmãos. O primeiro encontro, irmão, nós encontramos cheio de emoção. Quem aqui nunca deu um buquê de flor para Dona Maria? Quem nunca deu? Dá, meu irmão. Compra uma caixa de Ferrero Rocher. Ou um buquê de flor. Eu estou falando de encontrar com Deus, rapaz. Ei, varão. Ei, cheio. Chega. Quando eu comecei a caminhar na igreja, já estou terminando. Quando eu comecei a caminhar na fé, eu ia na igreja da missionária Lia, que Deus o tenha, a maior pregadora do evangelho. Missionária Lia. E ali eu namorava Jesus. Comecei namorando ele, namorei com Jesus. Um dia eu apaixonei com Jesus e eu noivei com ele. Levantei a mão direita e aceitei ele e coloquei uma aliança aqui. Encontrando com Deus. E passou-se o tempo, irmão, passei pelas águas batismais. Mudei a aliança da mão direita para a mão esquerda. Casei com Jesus. Eita, essa aliança não tem fim. Não tem jeito. Não estou aqui falando de divórcio, estou falando de casamento, estou falando de um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Esse Deus que eu estou te mostrando é um Deus que um dia você encontrou com ele com emoção. Mas começou a ver luta, pastor. A luta, tem uma música que fala assim, mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem essa... Mas a luta vai nos definhando, missionário Cláudio. A luta dessa vida, ela labuta, varão. Cadê Deus, varão? Onde que Deus está? O menino cantou assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava... É só soltar para ele, rapaz. Ele que não sabe o que eu estou vivendo lá em casa. Deus está querendo mudar seu nome. Mas como é que ele faz isso, pastor Rob? Ele deixa todo mundo saber. Ô, varão, um dia eu cheguei numa irmã e falei, irmã, me ajuda que lá em casa está um negócio, está difícil. Minhas duas meninas não tem nada para tomar dentro de casa, leite. Meia-noite. Cadê seu Deus, Arão? Você não aceitou esse Deus que é dono do ouro e dono da prata? Mas Deus estava querendo mudar o nome do Léo Bocão
para diácono Leonardo. Eles precisavam ver o Léo Bocão agora na igreja, porque às vezes o Léo Bocão pisou de terno e gravata. Mas agora, quem que é aquele tal de Léo? Não é Léo Bocão não, varão, que é o diácono Leonardo. E Deus vai mudando, Deus quer mudar seu nome. Jacó mentiroso, 13 filhos, rapaz. Vai entender Deus, meu irmão, ele teve filho. Olha, é o nome das mulheres dele, Raquel, Lia. Esqueci o nome das mulheres dos caras, que eu gravei aqui, foi embora. Aqui, ó, Raquel, Lia, Léia e Bila. Raquel, Lia, deu até uma... Irmão, Deus, Ele quer fazer que a nossa vida vire uma história assim. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O salmista diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria. Ei, o processo para mudar nome, pastor. Meu Deus. Rapaz, você já viu fazendo azeite? Não. Pegaram a tal da azeitona, meu irmão, pastor Júlio. Fazer azeite, irmão. Tem que ir para frente. Irmão, às vezes nós olhamos o vaso, olhamos um varão que é usado por Deus, olhamos o pastor Robert. Você olha para o pastor Robert, nós olhamos para um pastor de grandes nomes aí, nome grande para o povo. Irmão, todo grande homem foi para a prensa. Todo grande homem, para Deus mudar o nome dele. Léo Noiado virou, agora está chamando ele de pastor Leonardo. Pastor Leonardo. Ei, tem gente, irmão, nós não conseguimos enganar Deus. Não conseguimos enganar Deus, Arão. Se não tiver uma entrega, você vai ver o diácono Leonardo pular aqui em cima, não vai conseguir pular, porque não vai conseguir sentir o que eu estou sentindo, porque a Bíblia é um livro escrito de uma forma alegórica, e o mesmo alegórico tem um sentido figurado e um sentido literário. A alegoria da Bíblia está dentro de um abstrato. Se eu tentar entender Deus, que negócio é esse, rapaz? Jacó enganou o irmão, teve 4 mulheres, teve 13 filhos. Jacó é pai do último menino chamado José. José é a história que nós conhecemos, que governou. Gente, que história! Deus complica, descomplica, depois Ele explica porque Ele complicou. O Deus que muda nome está aqui nessa noite. Mas é muito sério isso. Eu fui casado há 27 anos. Fui um pai, um amigo, um companheiro. E hoje eu estou no processo. Mas o bacana é que eu aprendi a ganhar perdendo. Eu aprendi a subir descendo. Esse é o Deus. Oséias, coloca para mim Oséias 6:3, para me encerrar essa mensagem. Encontramos com Deus com a nossa razão, com as nossas emoções, encontramos com Deus com o nosso espírito, com nossas emoções carnais. Provérbios, capítulo 16, está escrito que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito: então conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Encontrou com Deus, Arão? Tem muita gente que encontrou com Deus, pastor Leonardo. Nós fazemos um trabalho na clínica, amanhã nós estaremos lá. Eu vou estar lá com o pastor Leonardo. Ele me leva, eu fico feliz. Não sei quem vai também. Sem interno, às vezes salva 10, né? 10 levanta a mão e fica. Sabe por que encontrar com Deus é um processo? Sabe aqueles 10 leprosos, para me encerrar? Sabe 10 leprosos? 10 leprosos, e Jesus falou, vai agora avisar o sacerdote,
Porque na lei estava escrito, quando fosse curado, vá lá e oferte testemunho. Os 10 leprosos foram, encontrou com o Senhor, foram curados, só um que voltou para prosseguir em conhecer o Senhor. Alemácia, sério. Por quê, varão? O processo de encontrar com ele é bacana. Eu fui no encontro, eu não sei se alguém que já ouviu falar no encontro. Eu fui no encontro, sexta, sábado e domingo. O processo é bacana. E na segunda-feira eu cheguei, eu encontrei com o Senhor. Eu encontrei com Deus vivo. Na segunda, na terça eu encontrei com o Senhor. Na quarta, na quinta, na sexta-feira, pastor Leonardo, eu encontrei com os problemas da vida. Meu Deus, cadê o Senhor, Jesus? Quieta, meu filho. Mas onde é que o Senhor está, meu pai? Fica quietinho aí, que agora é hora de você me conhecer. Oh, glória! Síbia, Andérgia, Alébia, Afácia. Reniou que assai, erga alabadarassai. Alébia do que recebe é fácil. Aleluia! Oh! Encontrei com o Senhor. O cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. É você, a sua esposa e o Espírito no meio. Ele bateu em mim. Pastor, ô, varão, quieta. Só dele ver meu dia, só dele ver a minha cara já não ajuda um pouquinho. Mas tem dia, pastor Júlio, que ele fala assim, você não está bem hoje não, Diácono Leonardo. Ferial, né, antes? Que acontece esse negócio das irmãs, ei, glória, esse negócio das irmãs chegar, faz uma unha, pastor. As irmãs fazem uma unha, a esposa faz uma unha, é culto de varão. Ei, as irmãs fazem uma unha, pinta o cabelo, faz a sobrancelha e chega. Amor, cheguei. Oi, amor, já vi. Amor, e passa perto de você. E balança. Amor. Meu Deus do céu, moça, quieta. Mas no primeiro encontro, moça, você está bonita. Que cabelo lindo. Ei, chega na sua casa. Ei, ama sua esposa, varão. Não espera perder, não, querido. Ei, tem gente que está dentro da igreja, perdeu Jesus há muito tempo. Eu tenho uma mensagem que se fala dos 3 tipos dentro da casa. Eu não vou pregar ela aqui hoje. Mas nós falamos de o crente, o cristão e o servo. O crente acredita em tudo, o cristão recebe o nome de que acompanha Jesus, mas o servo é aquele que saiu do Val de Jaboque e foi para o sul do Rio Jordão, porque lá a água é profunda. O encontro foi lá no leste, mas o conhecer o Senhor foi no sul do Jordão. Lá a água é mais profunda, varão. Aí o Senhor encontra com você ali. Nossa, eu estou falando hoje vocês, olha, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, pastor Leonardo. Filho meu, ouve a minha palavra e segue a minha instrução. Ou seja, filho meu, assim diz o Senhor, Deus tem uma obra grande na sua vida. Ô pastor, tem uns 2 meses que aquele tal de Diácono Leonardo disse que Deus tem uma obra grande na minha vida. Mas você seguiu a instrução? Seguiu a instrução? Não seguiu o GPS? Há poder na palavra do profeta, mas a instrução tem que ser seguida. Chega em casa lá, rapaz, hoje. É hoje. Se ela não tiver cabelo arrumado, fala, amor, você está toda bagunçada, mas você está bonita do mesmo jeito. Então, varão, um encontro de Jacó com Deus foi no leste do Jordão,
Mas o conhecer ao Senhor. E olha quem que ele usou para me encerrar. Oséias. Quem foi Oséias? Oséias era filho de rei. Oséias era um cara bacana. Oséias era um cara... Nada disso, irmão. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, varão. Ter filho com prostituta. Tem a teologia, alguns estudiosos da teologia dizem que a palavra é figurada. Outros dizem que a mensagem foi sentido literário, que realmente ele casou com as prostitutas. Esse homem está falando assim, olha, conhecer. Então nós conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Encontrou com o Senhor, aceitou Ele. Oh, glória. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já... É essa que era a música que era cantada. Ei, estou falando de primeiro amor nessa mensagem. Estou falando de você chegar na sua casa, abraça essa dona, cara. Não dá para ficar sem ela, não. Não dá não, dá não. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Eu vou repetir de novo. Você que é casado e tem a sua esposa, não dá para deixá-la, não. Ei, se você deixar sua mulher, separa seu ministério, varão. Você não vai desviar, mas vai passar num processo. Não existe mais um, não, viu? Só existe um Jesus só, viu? Dá um abraço nela lá hoje. E manda ela trazer uma coxinha para mim domingo, de manhã. Meu Deus. Esse homem, irmão, conheceu ao Senhor, esse Oséias. E um dia eu encontrei com esse Deus, como você encontrou. E tem muitos que se encontraram com o Senhor, mas continua só encontrando e não quer conhecer Ele, rapaz. Deixa Deus conhecer você, querido. Deixa Deus te conhecer. Deixa Deus te conhecer, cara. Deixa Deus te conhecer. Missionário cristiano, eu e todos que estão aqui. Todos os dias nós conhecemos a Deus. O cristiano conheceu Deus hoje de novo. Está vindo para cá, juntou um varão, o carro quebra dali, o carro quebra dali, quebra de lá. Pastor Leonardo faz uma obra bonita, linda. Esse homem que, ele é o cameraman aqui, ó. Sabe o cameraman? Ninguém vê o homem. Mas um dia entrou na frente, na traseira de um carro, né? Ó. Deus deu um grande livramento. Mas no outro dia, ele conheceu o Senhor. Reconhecer Deus é isso, varão. Você chega, um dia eu cheguei aqui nesse culto aqui, apagado força de expressão, porque nós temos um candeeiro ou um candelabro, Levítico capítulo 6, versículo 8, 9 e 10, até o 3 diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar somos nós, e este candeeiro, este candelabro, são 7 lâmpadas que ficam acesas dentro de nós. Quando nós afastamos, quando nós não estamos nem aí, não vou dar glória a Deus, não. Diácono Leonardo está pregando caba ruim de Bíblia. Mas tem uma lampinha acesa aí. Deixa ele acender. Ô, Alexandre, seja o graveto. Chega em casa hoje. Chama aquela dona hoje. Ô, pega seus meninos, dá para o vizinho vigiar, segurar. Vai para a pizzaria com essa dona sua. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Perde não, varão. Então, varão, eu acredito que Deus, Ele falou. Eu acredito que não vai terminar assim, não. Tem alguém que vai louvar aqui, ainda terminar, encerrar aqui. Nós temos 1 minutinho para acabar o culto. Pastor Rob, vem cá, varão, em nome de Jesus. Então nós conhecemos, encontramos com o Senhor quando levantamos a mão e conhecemos Ele, quando deixamos Ele nos passar na prensa.
O encontro com Deus foi no Val de Jaboque, no leste, no raso. Mas o conhecer foi lá no sul, foi no rio mais profundo. Ô, glória. Pastor Robson, esse está ao vivo, né? Deixa esse homem, deixa o povo te ver. Ô, irmão, agora para encerrar, encerrando. Esse moço aqui, Pastor Robert, ele tem educado muito. Então, talvez você não tenha orado, Léo, ora por esse homem. Continua orando. Quem pode aplaudir o Jesus aí nessa noite? Obrigado, Aleluias. Irmão, que palavra, né? Talvez você está olhando e está dizendo assim, mas por que o diácono Léo está falando sobre esse assunto? Logo ele está falando desse assunto. Depois que perdeu, né, irmão? É forte ou não é? Aí a gente para colocar na balança. Porque quando a gente tem tudo, a gente não para pensar que a gente tem tudo.